Olá, meus caros, como estamos? Tudo bom com vocês? Então, como prometido, eu comentei na terça-feira sobre jogos de fantasia, de espada e magia, né? E fantasia. Tá. Então, eu mostrei o jogo na terça-feira de Knights of Round e falei que não era um jogo assim tão bem feito assim, tá? Eu não me lembro de quando foi feito esse jogo. Inclusive, é bom a gente ter olhar. Ele foi feito em 1991. Ele foi feito em 1991. E o Final Fight, como eu tinha comentado, foi feito em 1989. 2 anos de diferença com menos mecânicas para você colocar no jogo. Tô falando aí de um jogo da Capcom, mas não é tão bom quanto o primeiro que veio antes, que é o Final Fight, tá? Gente, alguns anos se passaram aí, no caso, foi lançado um outro jogo pra Capcom. E tem jogos também mais antigos e outros bem mais adiantados, que foi lançado depois, né, ou não sei se foi depois ou foi na mesma época que foi lançado o Dungeons and Dragons, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês hoje. Mas enfim, turma, curta o vídeo, se inscreva no canal, recados dados, vamos ao vídeo. Então, turma, eu falei que o Knights of Round não era tão bom, certo? Ok. Mas para poder contrapor a esse jogo, eu busquei jogos de arcade e de videogame que pudesse mostrar a questão de qualidade desses jogos se comparado ao Knights of Round, tá? E o primeiro que eu vou começar, que eu acho que foi mais ou menos nessa mesma época, não sei, deixa eu até pesquisar aqui. Ó, o Golden Axe, ele foi lançado em 89, entendeu? Ele foi lançado em 89 e é um jogaço aí de arcade. Depois foi lançado para os videogames aí, para Mega Drive, tá? E é um jogo assim, cara, é um dos melhores jogos do Mega Drive, tá bom? Foi desenvolvido pela SEGA, certo? Então aí nós estamos no papel aí de 3 guerreiros aí, um bárbaro, um amazono e um anão aí, que eles precisam lutar contra as forças de Death Adder, que é um gigante, como tantos outros gigantes, que estavam querendo dominar aí o mundo que eles viviam, tá? Só que aí foi dado um machado de ouro, que chama Golden Axe, ele para poder enfrentar esses gigantes aí. Eles sofreram uma derrota e Death Adder está aí para poder conseguir o Golden Axe. Precisamos lutar contra ele para poder fazer com que o Golden Axe não esteja em suas mãos, tá? Basicamente essa é a premissa, turma. E esses guerreiros aí, você tem as diferenciações de cada um. Tem uns que tem um atributo de força física, mas não tem muita magia. E os outros que tem mais magias não tem muito atributo físico. E é mais rápido, no caso da Amazônia. E o meio de campo, que é o bárbaro, ele tem os dois, né? Um pouco de magia, um pouco de força física e de velocidade também, tá? Ele é bem balanceado. Eu gosto mais do anão porque ele é mais potente, tá? Eu joguei aqui com o bárbaro só pra vocês terem uma ideia mesmo. A capa do jogo parece até aquelas capas de catuaba, que a bebida o pessoal vende, né? Parece bem clássico, aquelas capas assim de filme, de fantasia, de guerreiro, tipo Conan, entendeu? Muito interessante, tá? As mecânicas de combate do jogo, eles têm aí os combates, seja o golpe normal, salto com ataque, tá? E o melhor aqui, a gente tem um tal do dash, né? No jogo, aqui os personagens eles têm dash. Se comparado a outro jogo que não tinha dash, esse aqui tem. E o combate dele é muito bacana, tá? É um jogo antigo, mas ele é muito bom, beleza? Muito interessante. E você tem os outros animais aí que servem de montaria para você usar contra os inimigos aí. E não é só de ataque físico que esses montarias têm, mas às vezes usam magia e coisas do tipo para poder golpear os inimigos, tá? É bem interessante. Fora dos personagens clássicos que tem aí, por exemplo, como a caveira, que foi tirada aí de referência do filme do Simba, tá? Mais antigo. E outras vozes que foi tirada também do filme Conan. Mas enfim, um jogo que mostra muito bem aí essa questão de espada e fantasia, né? E magia, espada e magia, na verdade, é o Dungeon Dragon Tower of
Doom, Tower of Destiny. Eu acho que é mais ou menos isso. É muito interessante, gente. Tem as coisas básicas, premissas básicas aí de Dungeons and Dragons, tá? Tem o combate normal, os golpes normais, tem defesa, muito interessante. Tem salto e ataque, tem o dash e além desses golpes aí tem as magias. Se a classe tem magia, beleza, se não tem os itens mesmo como anéis e pergaminhos, tá? É muito interessante. E os inimigos aqui foram todos tirados aí do livro de monstros que tem no Dungeons and Dragons. Se você já jogou RPG de mesa, você vai entender o que eu tô falando. É bem interessante. Tem de tudo um pouquinho aí, tá bom? E aqui a premissa do jogo, a gente tá enfrentando aí as forças que estavam querendo dominar o reino de Daroquim. O reino de Daroquim, tá? E são monstros que estão tomando conta ali, fazendo inferno na vida das pessoas. E quem está por trás de todos esses ataques aí é o Arch-Lynch Deimos, tá? É bem clássico mesmo. Os Lynches foram corrompidos para poder viver pro resto da vida aí nessa forma deplorável de mortos, né? Bem Dungeons and Dragons mesmo. E a gente tem que enfrentar esses seres para poder libertar a República de Daroquim desses monstros, tá bom? Cara, você tem aí um anão, uma elfa, um humano normal, guerreiro e um clérigo, tá? Cada uma tem uma predisposição, tem um atributo mais equivalente, interessante, que vai chamar atenção, tá? Varia aí pra cada personagem. É bem parecido com o jogo de RPG mesmo, muito interessante, tá? E, além desse jogo, além de que também, né, vamos ressaltar aí, a beleza gráfica para um jogo de 1994 ou 95, eu acho que 94. Tá? O jogo é muito bonito. Ele tem uma beleza fora do comum aí. Só que, como eu tinha comentado, o jogo é um papa-ficha, tá? Você morreu, você perde sua experiência. Você tem que continuar. Assim, em teoria, você tem que estar com a sua experiência para você subir de nível. Se você conseguir resistir, tá? Aos ataques dos inimigos, fugir, atacar, né? Derrotar os inimigos sem tomar muito dano ou perder a vida aí, tá? Você tem uma vida só e você é como se fosse um jogo, tá? Mais ou menos isso. Mas não deixa de ser interessante, tá, gente? Não é porque o jogo é difícil que você não vai deixar de jogar, certo? Não tem jeito, ok? Enfim. Um outro jogo é o Death Adder, ou Golden Axe, a vingança de Death Adder, ou Revenge of Death Adder, tá? Death Adder voltou e ele construiu um castelo e tá colocando o povo para trabalhar para ele, né? Uma escala 24x24, entendeu? Sem de final de semana. E se reclamar, você é demitido valendo sua vida, tá? Então, assim, trabalhar, né, sem tempo de descansar, tá? E você tem que salvar o povo aí dessa servidão eterna aí, porque Death Adder não tá de brincadeira não, tá? Enfim, a gente tem um grupo de guerreiros aí, cada um tem um biotipo diferente, não tem aquela Amazona até onde eu vi, e o anão me parece que tá junto de um ogro lá, cara. Você vai escolhendo aí qual que você achar melhor, tá? É bem diferenciado esse jogo, sendo aí um jogo um pouco mais tarde, mas muito interessante, tá? E as transições de tela é um pouco interessante, porque naquela época o 3D não estava muito evoluído, então eles tinham que fazer transição por escala, né? Tinha o Parallax, mas eles faziam uma gambiarra lá para poder fazer o jogo ficar muito foda. Isso lá para aquela época, tá bom, gente? O jogo é muito interessante, vocês têm que dar uma jogada para vocês entenderem o que eu tô falando, tá? E o último jogo da lista que eu montei aqui é um jogo que chama Guardian Heroes. Eu fiz uma review dele, depois eu vou ver se eu faço uma review melhor dele aí pra gente poder trazer pro canal, tá? Aqui nós estamos contra forças da natureza e as forças celestiais. Também no meio as forças do reino onde você vive, que estão em conflito aí com as forças celestiais e as forças da natureza. Quer dizer, todo mundo tá em conflito e a gente precisa manter a paz aí das pessoas que vivem nesse reino, porque está uma desordem, tá? Então a gente tem que colocar ordem na casa aí, beleza? E a gente tem aí um ninja, você tem um guerreiro, que é o protagonista, tem uma clériga e tem um mago, tá? Então tem diversos inimigos diferenciados, fora que o combate aqui, de todos os jogos, tirando aí... Não, acho que até magia. A magia não é tão complexa, por exemplo, como a do D&D, tá? O Tower of Destiny. Mas é um jogo, em questão de combate, é o melhor da lista. Disparado, é o melhor da lista, tá? Um jogar
jogaço. E eu adoro esse jogo. De tempo em tempo eu dou uma jogada nele porque ele é muito bom. Fora a história aqui que você pode escolher os caminhos até você decidir o final da história, que vale a pena demais. A arte gráfica do jogo é incrível, as músicas são incríveis, o jogo é todo bonitão, tá? Enfim, turma, mas pra vocês terem uma ideia aí dos jogos que eu mostrei pra vocês, foi bem mais rápido que o outro vídeo, pelo menos até pra mim ver aqui, porque eu já tinha ideia desses jogos já, tá? Pelo menos, acho que é isso, né? Mas vale a pena vocês darem uma olhada aí e escolher uma dessas opções pra você se divertir. Todos os jogos são bem rápidos de você jogar, se você tiver um tempo aí de boa pra você jogar, você vai jogar tranquilo e se divertir. Só o Guardian Heroes que é mais, vamos dizer assim, ele perde um pouquinho porque vai ter muito final nele. Tem diversos finais desse jogo, tá? Enfim, agradeço a atenção de vocês, tenham uma ótima quinta, tudo de bom e até a próxima.